Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no meu segundo ano de faculdade e iremos para a nossa quinta aula. Claro que as outras aulas, as demais, estão divididas em várias partes e essa não vai ser diferente, porque pelo que eu percebi do texto, vai ser um texto bem longo. Acredito que vai ser dividido em 3 ou 4. Mas na aula de hoje, o assunto vai ser sobre síndrome, transtornos e suicídio. Então, vão ser esses 3 focos na aula de hoje. Claro que daqui a pouco algumas questões vai ser vistas nas outras partes das aulas, mas a aula 5 no todo vai ser sobre isso. Lembrando que para ser um psicanalista tem que ter o tripé psicanalítico, sempre vou lembrar isso, que é muito importante esse entendimento, que não basta ter a faculdade de psicanálise para ser um psicanalista, porque tu tem que ter o conceito claro, mas também tem que passar por análise pessoal e também ter um supervisor quando estiver tratando pacientes. E outra coisa que me veio agora, que é importante também trazer aqui, que na verdade não é uma aula, mas não é uma aula. Elas são estudos, meus estudos da faculdade, mas que eu trago aqui para compartilhar com vocês, para vocês colocarem aí nos comentários o que vocês acharam, se concordam ou discordam. Então a ideia é essa, pessoal, é para ter uma discussão, porque eu não estudei esse texto antes e vim aqui falar sobre o assunto. Eu acabo aprendendo junto com vocês. Então essa é a proposta. E eu também acabo gravando e depois eu me ouço em outro momento para poder fixar bem o conteúdo. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar para não se estender muito. Que vai ser assim, pelo que eu vi pela sinopse, ou pelo índice do texto, vai ser muito importante esse aprendizado. Todos os aprendizados são importantes, mas hoje vai ser essencial. Então, e aqui começa com a conversa inicial, que aqui é para dar uma explanação do que nos espera. E aí o que diz aqui? Ó? Na prática clínica, os sinais e os sintomas não ocorrem de forma aleatória. Então o que está dizendo aqui? Que existe um padrão, que não é a hora que acontece. Surgem certas associações, agrupamentos mais frequentes e estáveis, classificados em síndromes. Então, síndromes são sinais e sintomas que não ocorrem de forma aleatória. No momento que não ocorre de forma aleatória, é uma síndrome, pelo que eu estou entendendo aqui. Entretanto, ao se delimitar uma síndrome, aí deram exemplos aqui, como depressiva, demencial, maníaca, etc., não se trata ainda da definição e da identificação de causas específicas, do curso e evolução de um transtorno. Ela descreve um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Então é um conjunto momentâneo. Na medicina, as entidades nosológicas são doenças ou transtornos específicos, como esquizofrenia, doença de Alzheimer, anorexia nervosa, etc., nos quais podem se identificar ou presumir alguns fatores causais, o curso e a evolução. Além disso, busca-se identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes genéticos e familiares. Em resumo, né, pessoal, tem um norte, no momento que tu consegue enxergar bem o que o paciente tem. E como aqui mesmo diz que a síndrome ela tem um padrão. No momento que tu consegue identificar esse padrão, tu consegue determinar o que a pessoa tem e até para encaminhar num tratamento mais certeiro, mais assertivo. Na psicopatologia, não é incomum trabalharmos no âmbito das síndromes. Então quer dizer que isso aí vai ser uma coisa bem recorrente, olhar com síndromes. Pois algumas vezes o diagnóstico preciso de entidades nosológicas, de novo nosológicas. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, e já venho com vocês para ver o que é nosológico. Já é a segunda vez que fala esse termo. Vamos ver o que é. Trazendo aqui com o Sr. Google. Ó, em medicina, nosológico refere-se ao estudo, classificação e diagnóstico de doenças. Então, quando fala em nosologia, no caso, o estudo, logia de logos, estudo.
nosologia. Então, noso tem a classificação e diagnóstico de doenças. Ó. Nosologia, por sua vez, é a área da ciência médica que se dedica a classificar as doenças de acordo com suas características. Etiologia, que é a causa, patogênese, que é o processo de desenvolvimento da doença, e sintomas. Olha que interessante. Então agora todos nós já sabemos o que é uma nosologia. E aí vamos voltar para o texto. Então na psicopatologia não é incomum trabalharmos no âmbito das síndromes, pois algumas vezes o diagnóstico preciso de entidades nosológicas e transtornos específicos é difícil ou incerto. Então, na verdade, é aquilo, quando está muito impreciso, a gente entra no campo das síndromes. Cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas o interesse científico, mas também viabiliza ou facilita o desenvolvimento de terapêuticas e ações preventivas mais eficazes. O que ele está dizendo aqui? Que não é só para o cunho de estudo ou aprendizagem, mas até para ter um norte de como tratar o paciente. Em resumo, é isso. As vivências psicopatológicas podem ser divididas em... Aí tem as vivências. Transfundo das vivências de contexto mais geral e basal e sintomas específicos ou emergentes, que ocorrem e se desenvolvem de forma perceptível e delimitável. Caso está escancarado o sintoma. Esses últimos se desenvolvem sempre sob determinado transfundo. Assim, temos os transfundos estáveis, os quais são poucos mutáveis, como a personalidade e a inteligência. Qualquer experiência, alucinação, delírio, afeto, ganha conotação diferente com base na personalidade específica do indivíduo que a vivencia. Então, pacientes com personalidades mais passivas, dependentes e sem energia, tendem a vivenciar os sintomas de modo também passivo. Quer dizer, a personalidade da pessoa acaba influenciando de como ela lida naquela situação. Já indivíduos hipersensíveis ou muito reativos tendem a responder aos sintomas de forma mais intensa ou superdimensionada. Por exemplo, a inteligência determina a diferenciação, a profundidade e a riqueza dos sintomas psicopatológicos. Então, até a personalidade da pessoa influencia de como lida na doença. Já pacientes muito inteligentes podem produzir delírios ricos e complexos. Interpretam constantemente suas vivências e desenvolvem as dimensões conceituais dessas experiências de forma mais acabada. Então, isso ela elabora mais as questões dela. Daqui a pouco até um delírio. Já com inteligência reduzida, criam quadros psicopatológicos menos nítidos, com menos detalhes, superficiais e às vezes pueris. Os transfundos mutáveis e momentâneos são representados pelo nível de consciência. Mutáveis e momentâneos deduzo que é aquele momento que a pessoa está passando, mas pode vir a melhorar. E tu vê que aqui são representados pelo nível de consciência, atenção, humor e estado afetivo. Então eles atuam na determinação da qualidade e no sentido do conjunto das vivências psicopatológicas. Então atuam na determinação da qualidade e no sentido do conjunto das vivências. Então na qualidade e no conjunto de vivências. E aí fala aqui que o nível de consciência e a atenção estabelecem a clareza e a precisão dos sintomas específicos. Claro, por exemplo, se o paciente tem um nível de consciência bom, elevado, ele vai conseguir trazer com maiores detalhes, ele vai conseguir explicar melhor o sintoma dele, vai ter uma capacidade maior para poder externar o que está sentindo. Já sob o estado de obnubilação da consciência, alucinações, recordações e sentimentos são experimentados em uma atmosfera nebulosa e até confusa. Aí, no caso, quem é desprovido de inteligência ou tem menos inteligência acaba tendo mais dificuldade em expressar suas questões. O humor e o estado afetivo de fundo influenciam no desencadeamento de sintomas e na intensidade da vivência. Uma lembrança, uma alucinação ou um delírio em estado depressivo grave passam a ter uma importância enorme para o sujeito. E, portanto, são as vivências psicopatológicas mais destacadas
que o paciente experimenta. Então é o que ele vai trazer ali. O que está experimentando é o que vai trazer para a clínica. Aí as síndromes são conjuntos de sinais e sintomas, como já tinha sido dito anteriormente, que se agrupam de forma recorrente e são observados na prática clínica diária. Então as síndromes é uma coisa mais comum, pelo que está sendo colocado aqui. Sendo o primeiro passo na organização do raciocínio psicopatológico dos sinais e dos sintomas dos pacientes. Assim, o raciocínio clínico vai evoluindo gradativamente ao longo das primeiras avaliações, para o conhecimento mais aprofundado sobre o paciente e seu sofrimento mental. Interessante. E isso aqui tudo é só introdução, pessoal. Não é nem a aula ainda propriamente dita. E aí o que fala aqui o texto? Nesta aula daremos início ao estudo das principais síndromes psiquiátricas, com ênfase nas alterações mais comuns na entrevista e no exame do estado mental de cada. A ideia é apresentar a vocês, alunos, os transtornos mais recorrentes no atendimento de saúde mental. Lembre-se de que esta é uma aula e muitas das citações e termos técnicos apresentados necessitam de aprofundamento por meio das bibliografias sugeridas e na sua prática clínica. Como quem diz não. Na verdade, não dá para resumir o conhecimento só nessa aula, tem que buscar complemento, que é o que basicamente eu estou fazendo. Daí fica as sugestões para vocês também. Além disso, há muitos outros transtornos psiquiátricos que não foram abordados aqui, mas que são igualmente essenciais de se estudar e aprofundar em supervisões e atendimentos. Claro, pessoal, porque assim, por mais que não seja uma faculdade de psiquiatria, não é na área médica, mas sim psicanálise, de certa forma, nada impede de a gente se defrontar com pacientes nesse nível. Então, meio tenso. Só um OPS. Aqui no sul tá muito frio. Muito frio. E aí acaba com o vivente. Ah, tá louco. Daí fico todo tenso. E às vezes tem que... E às vezes tem que dar umas esticadas aí para dar uma recolocada no sistema. Então, isso que eu estava falando para vocês. A psicanálise apesar de não digo que tenha a ver, a psicanálise é uma outra coisa, mas que na clínica a gente vai se deparar sim com pacientes com esses transtornos ou síndromes, e é importante a gente saber até para conduzir, daqui a pouco encaminhar para um psiquiatra, daqui a pouco dar outros encaminhamentos e não talvez, ou tentar, sem conhecimento, vai lá, está tratando o paciente e no fim não tem como, porque ele tem uma síndrome. Mas vamos ver com detalhes. E aí o tema 1, que agora vai começar a aula, síndromes depressivas. Quem não? E quem não passou, espero que não passe. Até assim, eu nunca tive depressão, pessoal. Mas já tive sintomas depressivos e é muito ruim. É muito ruim mesmo. Te tira do eixo. Mas vamos ver o que o texto nos traz. E até se vocês quiserem comentar alguma coisa, assim, sinta-se à vontade nos comentários. Então, o transtorno, aí conforme o Sampaio e Lotufo Neto, em 2019. O transtorno depressivo, aí está falando transtorno, daí acredito que já é a doença, ou já se transformou em doença. É uma condição clínica comum, tendo uma prevalência de 15% ao longo da vida. Caramba, é muito, porcentagem muito. Parece pouco, 15%. 15 a cada 100 pessoas. O problema é que se vocês olharem, vamos supor, pegar a população brasileira, que eu nem sei contar, mas vamos pegar nem Porto Alegre, que tem pouco menos de 2 milhões de habitantes. Imagina 15%. Dá 300 mil pessoas. Então é muita gente. 15% parece pouco, mas num contexto global, então imagina, é bastante. Sua incidência na atenção primária chega a 10% em pacientes internados
Não. Sua incidência na atenção primária, acredito que é o início, chega a 10%. Em pacientes internados, essa taxa sobe para 15%. A idade média do primeiro episódio depressivo é em torno dos 27 anos. Caramba, uma idade muito nova, uma pessoa muito nova. Sendo que 40% relata o primeiro antes dos 20 anos. Claro, aí é a adolescência. 50% entre 20 e 50 anos e 10% após os 50 anos. Mas ainda, claro, em torno dos 27, acredito que é uma média aqui. A idade média do primeiro episódio depressivo. Mas vocês viram que aqui a taxa, a metade, está em torno entre 20 e 50 anos. E 10% após os 50. Aí a pessoa já está mais estabelecida, acredito eu, enfim. A depressão é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres. E foi estimada como a segunda causa de incapacitação em países desenvolvidos. E a primeira em países em desenvolvimento. Então, em países de desenvolvimento, isso aí estaria em primeiro lugar. E nos países desenvolvidos em segundo, claro, porque daí eles têm uma estrutura um pouco melhor. Aí acredito que não tenha outras coisas para se preocupar, mas mesmo assim a incidência é grande. Atualmente considera-se que a depressão resulta de uma interação entre processos biológicos, psicológicos, ambientais e genéticos. Até genético. Do ponto de vista fisiopatológico, a teoria das monoaminas é a mais consolidada e postula que a depressão está ligada à falta ou desequilíbrio dos neurotransmissores noradrenalina, serotonina e dopamina no sistema límbico. Então, tu vê que é bem fisiológico a questão da depressão. Os fatores genéticos têm um papel significativo no desenvolvimento de transtornos do humor, porém sendo padrão de herança genética complexo que contribui entre 40% e 50%, que é autismo também. O uso de substâncias psicoativas como álcool, inibidores de apetite, destaca-se como fator de risco ambiental para a depressão. Aqueles remédios, inibidores de apetite, aqueles remédios para emagrecer, como se diz. Claro que daí a pessoa come menos, tira a fome, e aí é onde altera o humor. E também sabe-se que eventos adversos precoces, por exemplo, baixo suporte social e abuso físico ou sexual na infância também configuram um fator de risco ambiental, bem como outros fatores psicossociais, por exemplo, perda do emprego, de um ente querido ou separações. Claro que às vezes a pessoa tem sintomas depressivos, não quer dizer que a pessoa está depressiva, mas pode se encaminhar a ter, se não for tratada. Mesmo com a alta prevalência ao longo da vida, estima-se que aproximadamente metade dos pacientes neguem seus sintomas depressivos. E em quadros menos graves, pode não demonstrar externamente seu humor rebaixado. Nessas situações, o paciente pode ser levado por um familiar até a consulta. Por isso é importante que o profissional de saúde assuma uma postura ativa na investigação do sintoma. A menor suspeita de um quadro depressivo. Então, na verdade, quando eu estiver tratando um paciente, coisa assim, tem que estar bem interessado em tentar entender as questões dele. E aqui falo os sintomas essenciais ou cardinais da depressão. Primeiro, humor depressivo. Então tem o humor depressivo, às vezes a pessoa tenta fazer piada dele mesmo, denegrindo ali, mas porque tá mal. Anedonia, prejuízo da capacidade de sentir alegria e prazer, e fatigabilidade. Então a anedonia não tem alegria nem prazer, é indiferente, ou não dá ânimo, e a fatigabilidade. O paciente também pode apresentar apatia e indiferença ao seu redor e ainda angústia e desespero. Os sintomas ansiosos são muito comuns, podendo ocorrer em até 90% desses pacientes. Embora não seja um critério diagnóstico conforme o DSM-5, que os sintomas ansiosos entram como um especificador, dada a importância destes, porque também tem a questão da ansiedade
que é o que está por vir. A depressão não é algo que já aconteceu. Mas se provou que também os depressivos têm sintomas de ansiedade. Alterações no sono também são muito comuns. 80% dos casos. É muita coisa. Então, cada 100 pessoas que estão depressivas, 80 delas não conseguem dormir. Sendo as queixas mais frequentes a insônia terminal ou despertar precoce e múltiplos despertares ao longo da noite. Claro, a insônia terminal é aquele estado que tu não consegue dormir, tu vai lá, se vira para um lado, vira para o outro e nada. O outro é acordar de madrugada e não conseguir mais dormir. E o outro é ficar acordando toda hora a noite inteira. Então são as queixas mais frequentes. Outra característica do quadro é o relato de variação ou oscilação dos sintomas durante o dia, com queixas mais intensas pela manhã e redução dos sintomas à noite. Queixas físicas, álgicas, alteração da libido, disfunção erétil, ejaculação rápida também pode aparecer, que eu acredito, nunca pesquisei, tá, pessoal? É só uma questão de observação, que a questão da libido é muito psicológico mesmo. Na maioria, tanto homens, mulheres, claro que o homem não vou entrar no mérito pior ou melhor, enfim, mas é que o homem ele tem que funcionar. E assim, tem que funcionar, não, tem que estar ali firme. Só que às vezes o homem não consegue, que é a disfunção erétil. Só que muitas das vezes, na maioria, é tudo cabeça, é tudo psicológico. Não tem nada de orgânico. São poucos que são orgânicos. Né? Então, às vezes, o tratamento é mais uma questão psicológica do que propriamente uma cirurgia, um exame, enfim. Então, tem isso aí. Mas aí, voltando, não se estender muito, que fala de disfunção erétil ou ejaculação rápida também, mas acredito que a ejaculação rápida seria mais a questão da ansiedade, assim como um aumento ou uma diminuição do apetite e do peso, também é uma consequência. Bom, claro, o aumento do apetite engorda, a diminuição do apetite emagrece. Em torno de 2/3 dos pacientes deprimidos cogitam o suicídio e 10 a 15% cometem-no. Mas é muito. Então, de 100 pessoas deprimidas, 15 se suicidam. E alguns podem apresentar ideação suicida. Referem vontade de se matar sem plano concreto. Mas devido ao desânimo ou falta de energia, não são capazes de planejar e cometer o ato. Então a ideação seria o pensar em fazer, mas só que acabam não colocando em prática. Então seria isso. Então eles cogitam. E 2/3 cogitam. Imagina, 66 pessoas, 67, vamos arredondar, cogitam se matar. É triste. Em relação ao pensamento do paciente, a realidade passa a ser vista sob uma ótica pessimista, predominando relatos, eventos passados aos quais predominaram emoções negativas ou desconfortáveis. Até mesmo os eventos positivos são relatados de forma a desvalorizá-los. Então o presente se traduz pela incapacidade de mudança e o futuro visto com desinteresse, sem planos ou como um cenário de ruína. Essas ideias pessimistas, apesar de recorrentes e espontâneas, são passíveis de refutação com argumentação lógica na maioria dos casos. Então dá para ter uma contra... fulano, tá falando isso, mas olha só o teu lado, bababá. Então tem uma questão assim, que pode refutar o que o paciente está falando. Mas, mesmo assim, um quadro agudo ainda pode enviesar a entrevista e, em alguns casos, é necessário confirmar a veracidade das informações com outras pessoas próximas. Porque daqui a pouco o paciente está falando em suicídio. E aí como é que fica? Então, às vezes, pode ser só exagero, pode não ser. Aí é importante o contato com os familiares. A depressão também pode se manifestar com sintomas psicóticos. Desculpa, pessoal. Cerca de 15 a 19% dos casos. Os pensamentos de cunho pessimista tomam uma proporção a ponto de tornarem-se crenças irrefutáveis. Porque a pessoa se acha tão pouca,
tão pouca porque está depressiva, que por mais que tu fale, tu não vai convencer a pessoa de que ela tem valor ou tem pontos positivos. Não vai adiantar. Caracterizando o quadro como delirante. Então, quando a pessoa acredita numa coisa que não é, dá para considerar como delírio. É importante ter em mente que na grande maioria dos quadros delirantes secundários, há um transtorno do humor, os delírios são congruentes com este, tipo delírio com humor. Ou seja, os delírios de pacientes deprimidos giram em torno de temas como inadequação pessoal, pecado, ruína financeira ou moral, culpa, perseguição, doenças termináveis e assim por diante. E ainda dentro do espectro psicótico, o indivíduo pode relatar alucinações com conteúdos depressivos, geralmente auditivas, e podem ser descritas como vozes que dizem: você não presta, você é inútil, seus filhos vão passar fome. E as alucinações também podem ter o conteúdo de punição merecida. Vou morrer, vou sofrer, pois mereço isso. E as depressões psicóticas estão relacionadas a uma maior gravidade dos demais sintomas e são mais observadas em quadros bipolares do que unipopulares. Ou unipolares, não unipopulares. E nesse tópico daremos maior ênfase ao transtorno depressivo maior, o qual tem seus episódios caracterizados pelos critérios diagnósticos a seguir, que aí vem pelo DSM, versão 5. Então vai se basear nesse sentido. Então, é o transtorno depressivo maior. E é o que nos fala os critérios de diagnóstico. Durante a apresentação em vídeo, citaremos os sinais e sintomas para fechar um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Então aqui, claro, aí tem que assistir a aula, que é o que normalmente eu faço. E aí vamos falar que vamos citar os sinais e sintomas para fechar um diagnóstico de transtorno depressivo maior. E também tem a leitura no próprio manual da APA, DSM-5. E as síndromes e as reações depressivas surgem com muita frequência após perdas significativas. Claro, de um ente querido, emprego, moradia, status socioeconômico ou algo puramente simbólico. A depressão maior é mais bem conceitualizada como uma síndrome clínica multissistêmica. Então é através da perda. Para que se possa fazer seu diagnóstico, alterações em 4 principais domínios devem estar normalmente presentes. Alterações de humor. Então tem 4 principais domínios aí. Alterações de humor, alterações psicomotoras, alterações cognitivas e alterações neurovegetativas. Aí o que diz o humor deprimido? O paciente enxerga o mundo através de uma lente cinzenta. As suas relações com as demais pessoas são carregadas de um afeto triste, sendo que o indivíduo se sente, a maior parte do tempo, triste, vazio, diminuição do interesse ou do prazer em todas ou quase todas as atividades pelas quais antes o indivíduo se interessava, vai perdendo a vontade. Embotamento dos sentimentos, agitação e inquietação, uma dificuldade em ficar parado, aliado à insônia, retardo psicomotor, pobreza de movimentos espontâneos, a pessoa fica mais parada, aumento do tempo de latência de resposta, a pessoa demora para responder, baixa concentração, estupor, apatia, pensamentos negativos distorcidos em relação a si próprio, ao mundo e ao futuro. Então a questão do humor deprimido tenso. Também podemos memorizar através dos 3Ds, a serem obrigatoriamente investigados numa suspeita de depressão. Desvalia, desamparo e desesperança. Então são 3 questões que tem que estar em mente. Desvalia, desamparo e desesperança. Podendo culminar com comportamento suicida. Anorexia ou hiporexia, perda de peso. Insônia, mas também pode ocorrer a hipersonia. Necessidade aumentada de sono, sonolência diurna e dificuldade de acordar pela manhã. Então, no episódio depressivo, evidentes sintomas depressivos devem estar presentes por pelo menos 2 semanas e não mais que 2 anos de forma ininterrupta. Porque daí já é doença.
Esses episódios na comunidade podem ser curtos, cerca de 50% duram menos do que 3 meses, ou longos. Cerca de 15 a 26% das pessoas com depressão maior apresentam um curso crônico de depressão, com duração de mais de 2 anos, que podem ser de intensidade leve, distimia, humor irritado é mais frequente, ou de moderada a grave, começa geralmente na adolescência e no início da vida adulta e persiste por vários anos. Também são comuns na distimia, o mau humor crônico e a irritabilidade. Só não tem paciência. Então, em resumo, as alterações no EM encontradas em pacientes deprimidos. Então, o que a gente tem? As alterações que acontecem na aparência, os interesses ou a falta de energia pode prejudicar os cuidados de higiene pessoais. Alguns pacientes preferem vestir-se com roupas escuras, ou às vezes a própria higiene também não cuida, enfim. Também a atitude, é comum uma atitude queixosa ou lamuriosa, ou ainda o desinteresse, a apatia pode levar a uma atitude de indiferença, ou de ficar chorando toda hora, reclamando, ou daqui a pouco é indiferente. Tem a atenção, ocorre hipoprosexia em função da anedonia, ou então uma rigidez de atenção, quando o paciente se concentra apenas em algumas ideias do conteúdo de sofrimento. Então ele não dá muita bola para aquilo, a atenção dele está baixa. Sensopercepção, a hipoestesia, as ilusões catatímicas e as alucinações auditivas são as mais frequentes. Aí tem a memória, em função dos interesses em relação ao mundo externo, a capacidade de memória de fixação está reduzida. Quando a inibição psíquica é muito intensa, há também uma hipomnésia de evocação. Por outro lado, uma maior facilidade para evocar fatos ruins, geradores de culpa, uma hipermnésia seletiva, no caso, enquanto as lembranças agradáveis tornam-se raras. São comuns distorções das recordações, geralmente permeadas por conteúdo de tristeza, ruína ou culpa. Isso é, a pessoa ela vai esquecendo as coisas boas. Para ela, a vida está tão ruim que para ela as coisas boas não fazem mais sentido. Então ela vai até distorcendo essas questões. Tem a linguagem também, que fala oligolalia ou mutismo, bradilalia, hipofonia e aumento da latência de resposta, podendo ocorrer também hipoprosódia ou aprosódia. Lembrando que são termos técnicos que foram utilizados até nas outras aulas, mas tudo é a questão da forma da pessoa falar. Às vezes ela fala mais devagar ou mais rápido, ou dá pausas longas, ou fica muda, ou fala muito rápido, muito afobado, enfim. Então é essa questão da linguagem. Aí tem nomes técnicos para cada tipo de linguagem. Pensamento está em geral lentificado, a pessoa é devagar. Temas nihilistas de culpa ou ruína, mesmo que não seja sob a forma de um delírio, podem se tornar perseverantes e dominantes no discurso do paciente. Aí o delírio propriamente dito, que nas depressões psicóticas, os temas delirantes mais comuns são ruína, culpa, hipocondria e negação. Então, hipocondria é a questão do achar que está com pouca saúde. Isso é o delírio. Aí tem a inteligência, que as dificuldades cognitivas são secundárias e reversíveis, associadas com prejuízo na atenção, falta de motivação e a inibição do pensamento que acompanha as alterações do afeto. Olha quanta coisa impacta, hein, pessoal? Volição, que é a vontade, lembrando. A hipovolição, assim como a anorexia ou hiporexia. Insônia, mais raramente hipersonia. Perda da libido e, nos casos mais graves, negativismo e ideação suicida. Começa a pensar que poderia se suicidar. Psicomotricidade, costuma haver hipocinesia, também, que seria baixo movimento dos reflexos, tipo, se move devagar, a pessoa fica devagar. Também podemos identificar o estupor depressivo, em casos graves, no qual a mímica de tristeza está presente, em contraste com a indiferença afetiva observada no estupor esquizofrênico. Nas depressões ansiosas pode haver inquietação, agitação psicomotora. A pessoa fica mais agitada na ansiedade. Orientação. O paciente sente o tempo passar vagarosamente na depressão. Ocorre uma desorientação apática. Às vezes passa dias deitada na cama e aí não tem para nada, então ela perde o senso de orientação.
não sabe que dia tá. Afeto, há uma tristeza patológica que costuma ser caracterizada como uma tristeza vital. Em alguns pacientes podem ocorrer ansiedade ou irritabilidade. O estado de humor sofre poucas variações, caracterizando assim uma rigidez afetiva. E na maioria dos casos, o paciente deprimido costuma manter a crítica acerca da doença, ou seja, ele identifica que seu atual estado não corresponde ao seu normal. E além disso, dentro do que estudamos sobre a CNV, temos as seguintes alterações. Nos quadros depressivos de intensidade moderada ou grave, há de modo geral uma redução da expressividade afetiva. O contato ocular com as outras pessoas é diminuído, ou tende a não olhar ou a evitar a face e os olhos do interlocutor. Tipo, sempre de cabeça baixa, olha para os lados. Pode dirigir-se para baixo e a redução global das interações sociais. A face como um todo revela emoções tristes, melancólicas ou simplesmente apáticas, em alguns casos por contração excessiva de alguns músculos da testa, ao enrugamento da pele sobre o nariz, entre as sobrancelhas, que se contrai e se curva em direção ao centro da testa, produzindo dobras no andar superior da face que parecem desenhar a letra ômega do alfabeto grego. Aqui fazendo assim dá. Por isso a expressão facial foi batizada de sinal do ômega. Interessante, hein? E outras observações incluem a boca curvar-se para baixo e a cabeça apontar na direção do chão, com postura cabisbaixa. Essa reduz à medida que o paciente apresenta melhora, geralmente quando há pouca recorrência. O paciente deprimido dificilmente sorri ou sorri pouco. Os gestos da cabeça, mãos e corpo podem estar diminuídos, que é a coisa do movimento lento. A voz pode ser monótona, com pouca expressividade, e alguns quadros extremos de difícil compreensão. Então, como apoio, também pode-se utilizar algumas escalas, como escala de avaliação para a depressão de Montgomery e Asberg, e a escala de Hamilton para avaliação de depressão. Pessoal, ficamos por aqui, já fechou 37 minutos aí de vídeo, e aí na próxima aula, na segunda parte, a gente vai entrar com o tema 2, que é a síndrome maníaca. Então, até mais, pessoal!